Queridos, nós vamos falar hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo 25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Onde que está Marcos? É o segundo evangelista, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu quero saber, eu repito para mim mesmo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu já vou lá. Mateus, capítulo 5, versículo 25. Que vai dizer assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, repitam comigo, irmãos, ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, eu sararei. Louvado seja Deus. Amém. Agora vamos ler, queridos, Marcos capítulo 7, versículo 24, no livro de Marcos ainda. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podia se esconder. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, repitam comigo, ouvindo falar dele, vamos irmãos, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés, e essa mulher era grega, sírio-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Marcos capítulo 10, versículo 46, vamos ler no mesmo livro, mesmo evangelista. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos dizer, repitam comigo, queridos. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Amém. Começou a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Eu li essas três histórias, queridos, para exemplificar aqui um ponto de virada na vida de cada um desses personagens. E o que eles têm em comum? O que eles têm em comum, Rafael? Rafael, o que será que eles têm em comum? E agora, Rafael, pede uma cola para a mãe aí. Amém. Eu estou brincando, viu, Rafael? Eu sei que... Rafael é meu primo. Mas eu estou brincando, viu, Rafael? Mas outra hora você vai, se você não sabe, você vai ficar sabendo. Eu contei 3 histórias. Qual? E nas 3 histórias tem alguma coisa em comum. O que é que tem em comum? Os 3 personagens, eles estavam passando por problema. Uma estava com a filha terrivelmente endemoniada. Não tinha o que fazer. O demônio vinha possuir a moça e trazia muitos prejuízos para aquela casa não tinha paz. E essa mulher, o que aconteceu com ela? Ela tinha um problema que somente um milagre poderia resolver, e ela ouviu falar de Jesus. Amém? Glória. Primeiro ponto, eles tinham um problema. A primeira tinha uma filha endemoniada, só Jesus poderia resolver. A segunda, a mulher do fluxo de sangue, tinha uma hemorragia, 12 anos, uma doença incurável. Ninguém poderia curar. Ela já tinha gastado tudo, ela já tinha perdido tudo, ela já não tinha mais nada. Então ela tinha um problema muito terrível que só Jesus poderia fazer. E aí o que aconteceu? Segundo ponto, as duas tinham um problema, né? Mas as duas ouviram falar de Jesus. A Sírio-Fenícia ouviu falar que Jesus estava lá naquela região. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E aí, a terceira personagem
personagem que nós falamos, o cego Bartimeu, né? O cego, filho de Timeu. O cego de Jericó, a Bíblia não diz qual é o nome dele, não era Bartimeu, porque Bar significa filho e Timeu era o nome do pai dele. Então era o filho de Timeu, o cego de Jericó. O homem era cego, gente. Tinha um problema insolúvel, um problema que a medicina não resolveu, a vida inteira ali pedindo esmola. Então ele tinha um problema, tinha algo em comum com aquelas outras duas pessoas. Ele precisava de um milagre, mas ele estava sentado lá à beira do caminho e a Bíblia vai dizer que ele ouviu que Jesus ia passando por ali. Aleluia. Então, os três personagens tinham problemas insolúveis, problemas difíceis, precisavam de milagre, mas os três personagens da nossa história, eles ouviram que Jesus, alguém levou a notícia para eles, que Jesus estava passando por ali. E eles ouvindo falar de Jesus, isso, irmão Felipe, gerou no coração deles fé. Gerou no coração deles esperança. Eles disseram, nem tudo está perdido. Por quê? Porque Jesus está passando por aqui. E essa esperança trouxe uma motivação de vida. E eles começaram a alimentar essa esperança. Essa mulher dizia, olha, se eu tão somente tocar, ela falava para si mesma, se eu tão somente encontrar com esse Jesus e eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Olha como ela alimentava o pensamento dela. Olha o que ela pensava. Ela estava empobrecida, abandonada, excluída, com muitas dores certamente, mas o que alimentava a sua vida, a sua mente, naquele momento, não era a sua dor, não era o seu problema, não era a sua dificuldade, era a esperança de um milagre. Ela dizia, se eu tocar, se eu encontrar com ele, e se eu tocar, eu serei curada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ela foi por detrás da multidão, a multidão oprimia, mas ela chegou e ela conseguiu tocar nas vestes dele. O que aconteceu? Aquilo que ela tinha pensado. Aconteceu conforme ela havia alimentado a sua esperança. Ela foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome. O cego de Jericó também, ele ouviu falar que Jesus ia passando, e a Bíblia diz que ele decidiu seguir a Jesus. E aí ele veio correndo, seguindo a multidão, o barulho da multidão, e ele vinha, e ele começou a dizer, Senhor Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha compaixão de mim. Mas num dado momento, queridos, a Bíblia vai dizer que ele lançou de si a capa. Que capa era essa? O cego, ele andava com uma capa de pobreza, uma capa de esmola. O cego, ele tinha autorização do governo romano para andar com aquela capa que diferenciava ele das outras pessoas. Então ele, usando aquela capa, ele podia pedir esmola, ele podia pedir ajuda, ele podia dizer, olha, eu sou uma vítima da sociedade, olha como eu sou coitadinho, olha como que eu sou carente. Mas ele começa a seguir a Jesus, ele ouve que Jesus está lá, e ele vai atrás de Jesus, e ele começa a entender que ele precisava tomar uma atitude com relação àquela capa. Glória a Deus. Aquela capa estava dizendo, você é uma vítima. Aquela capa estava dizendo, você é um coitadinho. Aquela capa estava dizendo, você é um pobrezinho. Aquela capa estava dizendo, você é uma pessoa com muitos problemas, nunca vai chegar a lugar nenhum, sempre vai ter que pedir esmola para os outros. Mas ele decidiu, eu vou tirar essa capa da pobreza, essa capa da mendigância, essa capa da exclusão, essa capa da pobreza, e eu vou encontrar com Jesus. Querido, ele largou o vitimismo, sabe? Olha como eu sou coitadinho, não, eu preciso de um milagre, eu vou receber um milagre, eu não vou precisar mais dessa capa. Ele joga a capa, porque ele tinha certeza que a sua vida ia mudar. Porque quem encontra com Jesus, encontra um ponto de virada na sua vida. Maravilha. Amém, queridos? Ele jogou a capa que não precisava mais dela. E aí ele chega e Jesus o
cura. Que maravilha. Oh, aleluia. Um ponto de virada na vida daqueles que encontraram com Jesus. E o que nos trouxe até Jesus, queridos, nós também ouvimos falar dele. Nós também ouvimos falar que Jesus está fazendo milagre. A Tati passou aqui na frente e ela entrou e ela ouviu falar que Jesus está fazendo. Ela disse: olha, eu também preciso do meu milagre. Louvado seja Deus. Ela começou, e queridos, todos nós que ouvimos falar de Jesus, nós começamos a alimentar uma esperança. E é alimentando essa esperança, e com essa esperança viva, nós vamos tomar atitudes que vão gerar milagres. O que levou essas pessoas, esses 3 personagens ao milagre? A necessidade que eles tinham? Não, muitas pessoas tinham necessidade de milagre, mas a atitude que eles tomaram. Queridos, o que gera milagre, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras não serve para nada. A fé, ela precisa nos levar à ação. Se eu tenho fé, então eu tenho que agir conforme a fé que está no meu coração. Se eu tenho esperança, eu tenho que falar conforme a esperança. Eu tenho que pensar conforme a esperança. Eu tenho que me importar conforme a esperança. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, eu tinha um novo convertido lá na nossa igreja do Jardim Noroeste, e ele havia sido desligado da sua empresa porque usava muitas drogas e muito perdido, e foi dispensado. Estava passando uma dificuldade muito grande, sabe? Estava passando uma dificuldade muito grande, mas ele ouviu falar de Jesus. E aí, queridos, ele veio e converteu-se ao Senhor. Deus o libertou da droga e ficou uma maravilha, ficou aquele crentão abençoado. E aí ele foi reintegrado milagrosamente. Ele trabalha na como que chama? Energisa. Milagrosamente a Energisa chamou ele de volta. E quando chama ele de volta, recebe um funcionário totalmente transformado, querido. E ele voltou a assumir o seu posto. E ele começou a trabalhar ali. E aí ele disse: mas eu quero ser chefe agora. Começou a nascer um coração da esperança, uma esperança no coração dele. Ele disse: eu preciso melhorar, eu preciso subir de posição. E ele começou a observar, queridos, como que os chefes se vestiam, como que os chefes se portavam. E aí nós fomos viajar lá para Ponta Porã e convidamos ele para viajar com a gente. Foi ele e a esposa dele. Queridos, esse menino comprou um monte de camisa bonita, um monte de só coisa bonita, coisa social, coisa de chefe. Falei: ué, o que está acontecendo com você? Ele disse assim: não, Deus falou comigo, pastor, que se eu quero ser chefe, eu tenho que me vestir como chefe, eu tenho que falar como chefe, eu tenho que me portar como chefe. Aí o que aconteceu, queridos? Ele chegou lá, né? Nada daqueles camisetão, nada daquelas calças caindo, né? Vai ouvindo aí, nada das batulaqueiras, né? Para quem quer ser policial tem que ver como que o policial se veste. Amém? Fazer aí, a prova quarta-feira. Tá, isso. Aí o que acontece, queridos? Ele lá trabalhando na função dele, passou o chefe e falou assim para ele: Ezequiel, você está fazendo faculdade? Ele falou assim: não estou fazendo. Você não gostaria de fazer uma faculdade paga pela firma? Ele falou assim: eu poderia fazer. Não, porque nós estamos precisando de alguém no cargo de chefia e você tem um perfil para esse cargo. Todavia você precisa completar a faculdade em tal curso, assim. Você completa, eu já vou te transferir para o cargo de chefia e você termina a faculdade. Quando você terminar a faculdade, nós vamos já colocar o seu salário compatível. Amém, queridos? Amém. Pegou a visão? Peguei. Pegou a visão, tem que caminhar conforme a esperança. O que o cego fez? Ele disse: eu não preciso mais dessa capa de mendigo, não. Ele já tinha sido curado? Não. Ele jogou fora a capa, eu não vou precisar nunca mais disso, porque agora eu tenho Jesus na minha vida. Alimenta a sua esperança. Aleluia. Caminha de maneira com aquilo que você acredita. E aí, queridos, ele se tornou chefe. E hoje ele é pastor de uma grande igreja, né? Ele veio aqui na nossa... Era um menino.
que saiu porque tinha perdido a casa, que tinha perdido estava perdendo a família, perdeu os bens, perdeu o terreno, perdeu o emprego, foi perdendo, mas chegou um dia que chegou o ponto de virada. Ele disse, eu preciso de Jesus. Chegou lá na igreja, aceitou Jesus, ficou servindo ao Senhor, estava morando numa meia água, com um gato ligado nas energias, a moto toda atrasada, a vida toda deteriorada. Oh, irmãos, mas uma fé que tinha no coração daquele menino, uma fé. Ele não perdia culto, ele não faltava, ele estava sempre ali com a gente. Glória. E aí, queridos, um dia eu precisei de uma caixa d'água. Isso foi terrível, isso foi tremendo o que aconteceu. Nós tínhamos fazendo umas salas de departamento para as crianças estudar, e naquele bairro faltava muita água lá no Jardim Noroeste, e eu precisei de uma caixa d'água. Eu falei, vamos colocar uma caixa d'água para a gente ter duas, né? E o Márcio construiu lá com os irmãos, sala de departamento, que era uma cozinha muito bonita, construiu uma sala para a gente dar curso e fazer escola dominical. Nós demos lá curso de confeitaria, curso Graças a Deus, Deus nos ajudou a fazer um bom trabalho ali, e muitas pessoas foram beneficiadas. Mas naquele dia ele era novo convertido, e aí eu disse assim, irmãos, olha, eu preciso de uma caixa d'água para poder colocar aqui. E eu queria saber, irmãos, e eu disse assim para os irmãos, e Deus já falou para mim que a caixa d'água está aqui. Quem é que está de posse dessa caixa d'água? Aí lá vinha ele, né, ele precisava de uma prótese, né? Veio com a muletinha dele, menino novo convertido, veio ele e a esposa dele, vieram lá na frente, disseram, pastora, pode ser uma caixa d'água assim, azul, assim? Eu falei, essa mesmo, irmão, essa mesmo que Deus falou. Aí, tá, terminou o culto, ele chamou o Márcio, e ele disse, irmão Márcio, vou te dar meu endereço, você vai lá buscar a caixa d'água. Aí o Márcio foi. Quando voltou, queridos, com aquela caixa d'água, o Márcio voltou, com os olhos regalados assim, muito assustado. Ele disse, Deise, você sabe da onde que eu tirei, da onde que eu peguei essa caixa d'água? Eu disse, não, Márcio, essa caixa d'água era a caixa d'água da casa dele. Nós tiramos e nós trouxemos. E eu disse, Márcio, se eu tivesse pedido essa caixa d'água para mim, eu estaria preocupado. Mas eu pedi para a obra do Senhor. E ele, com muita fé, ele plantou essa semente na obra do Senhor. Nós vamos ouvir ainda o testemunho dessa caixa d'água. Fica tranquilo, porque ele não deu para mim não, e nem para você. Ele deu, foi para a obra do Senhor. Amém. Queridos, o tempo foi passando. Ele entrou no cargo de chefia. Aquela meia água, ele saiu e mudou para outra casa. Comprou um carro 0 quilômetro, a situação foi mudando. Ele comprou um Honda Civic daqueles mais novos, 0 quilômetro. Colocou como é que chama, Márcio? Colocou o seguro, o nome do Márcio dele, para poder dirigir o carro, para a gente fazer as nossas viagens missionárias. E levou a gente para fazer um jantar, para jantar, pastores, eu gostaria que vocês viessem na minha casa nova. Aí nós fomos lá na casa nova, irmão, que nada de meia água, não. Oh, meu Deus, que casa bonita, gente, que coisa maravilhosa, sabe, uma churrasqueira, uma mesa bonita, umas coisas assim. E eu disse, Jesus, vale a pena servir o Senhor. Glória a Deus. Entrei lá naquele dia. Aquele carro 0 quilômetro na garagem. Sabe, irmãos? Aí eu olhei para o Márcio e disse, Márcio, você lembra da caixa d'água? Deus não fica devendo nada para ninguém, queridos. Haja conforme a esperança que está no seu coração. Eu disse, pastor, eu sabia que Deus ia transformar a minha vida, eu não ia mais precisar nem daquela meia água. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus.
Passando um tempo, a esposa dele também ganhou uma causa na justiça, mais de 100 mil reais. Tinha sido despedida por injusta causa, foi reintegrada ao seu trabalho, com um salário extra, com salário normal, tá? Da Energisa, ela também trabalhava na Energisa, e sem a possibilidade de ser despedida, não pode ser despedida nunca mais, e com salário extra vitalício. Enquanto ela viveu, ela vai receber esse salário extra, por causa que mandaram ela embora por injusta causa. Então, queridos, Deus é maravilhoso. Aleluia. Mas eu me lembro do primeiro dízimo que ela levou da casa do Senhor. Oh, Deus. Ela olhava as pessoas dizimar na casa do Senhor, e ela naquela pindaíba, meu Deus do céu, sem o salário dela, e o marido, e aquela dificuldade, malemar. E ela falou assim: o que eu vou fazer, Senhor? Queria levar um dízimo na sua casa. E ela resolveu fazer geladinho. Aí o primeiro dízimo que ela levou, chegou na hora de trazer os dízimos e as ofertas, e os irmãos faziam uma fila e vinha assim. Ela pegou o envelope lá, e ela escreveu lá, irmãos, R$1,50, 2 geladinhos, tá? E ela veio, sabe? Ela sabe que alegria que ela estava. Depois ela trouxe um dízimo 10 vezes mais, 100 vezes mais. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a gente tem que andar em linha com a esperança que está no nosso coração. Aleluia. Você lembra que a Ana entrou no templo pedindo para Deus o que? Deus, me dá um filho. E o profeta disse: seja conforme o desejo do seu coração. E ela saiu feliz, alegre, já não estava triste, o seu semblante tinha filho não, mas tinha esperança. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Tinha esperança. Oh, queridos, Aleluia. alimente a sua esperança. Não alimente o problema não alimente a tristeza. Sabe, não se alimente da tristeza, não se alimente do problema, porque o problema ainda está lá. Mas não se alimenta do problema, não se alimenta da esperança. Jeremias escreveu no livro de Lamentações, no capítulo 3, né, pastor Antônio? Versículo 24, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, querido. O segredo do milagre é você estar alimentando na sua mente, na sua alma, no seu coração, a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E tomar uma atitude com relação a isso. Agora, a Bíblia, ela conta a história de uma pessoa que foi grandemente injustiçada, sabe? A Bíblia conta no livro de Gênesis, no capítulo 30, vai falar sobre a história de Jacó. Jacó ele foi injustiçado pelo seu sogro. 10 vezes o seu sogro enganou ele, mudou o seu salário. E teve um dia que ele chegou para o sogro dele e disse assim: você já mudou o meu salário? O sogro falou: não, volta para trabalhar, que a gente faz um combinado aí. Porque o sogro sabia que não era porque o sogro agia errado com ele pagava na mesma moeda, não. O sogro agia errado com ele, mas ele cuidava bem dos rebanhos do sogro, e por isso o rebanho prosperava. O sogro sabia disso, então ele não queria que Jacó fosse embora. E ele ficava enganando. E um dia o sogro falou assim: vamos acertar o seu salário, você trabalhar para mim. Ele falou: então tá certo. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, você vai tirar daqui do seu rebanho todas as ovelhas malhadas, todas as ovelhas pintadas, todas as ovelhas salpicadas. Você tira daqui e leva para longe, tá? E aí vai ficar aqui só as marrons, só as lisinhas. E vamos fazer o seguinte: meu salário vai ser a partir desse dia. Nós vamos botar o meu salário. A partir desse dia, toda ovelha malhada, salpicada ou pintada que nascer aqui, ela será do meu salário. Agora as lisas vai ser sua. O sogro falou: o quê?
vou levar todas essas malhadas, essas salpicadas, você vai ficar só com as marrons. E então, as filhas das marrons, das lisas, se nascer salpicada, que seria uma exceção muito grande de genética, então essa vai ser sua? Falou, é. Aí você pega essa salpicada, malhada, para depois você não falar que eu te roubei, você leva embora daqui. O sogro levou embora. Queridos, ele fez algo que a Bíblia vai contar, que o sogro aceitou. Aceitou por quê, queridos? Porque geneticamente seria praticamente impossível que as malhadas e as salpicadas nascessem em grande quantidade. O sogro estava no lucro, mas ele não sabia que Jacó tinha uma promessa de Deus. Ele não sabia que Deus já tinha falado para Jacó que ia fazer prosperar. E Jacó, ele tinha uma promessa de Deus, ele tinha uma esperança. Agora, como que Jacó ia alimentar essa esperança? Vamos ler, queridos? Olha. Gênesis capítulo 30. Isso é muito interessante. Gênesis capítulo 30. Isso aqui vai trazer um princípio para nós também. Eu preciso de um milagre. Você precisa de um milagre aí? Oh, louvado seja Deus. Urgente. Urgente. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 30, versículo 37. Urgente. Bom, vou começar do 34, tá, irmãos? Eu já disse o diálogo que Jacó teve com seu sogro Labão, então vou dizer a resposta de Labão. Então disse Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados e todas as cabras, salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Então ficou só com as lisinhas. Então tomou Jacó varas verdes. Olha, queridos, então, presta atenção que aqui tem um princípio. Tá? A Bíblia tem princípio. Sim. E Deus não se move por necessidade, nem por choro, nem por lágrima, viu? Deus se move por princípio. Quando você entende o princípio, você alcança a bênção do Senhor. Amém. Por exemplo, princípio da honra. O que é? Humildade. Humildade, sou humilde. Bem-aventurados os humildes, porque eles serão bem-aventurado, humilhado, porque ele será exaltado. A humildade precede a honra. Então, é princípio. Princípio da colheita, plantar. E aqui tem princípio. Capítulo 30, versículo 37. Então, tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro. De álamo, de aveleira e de castanheiro. E descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que na vara havia. E pôs essas varas que tinham descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante de todas as varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Que tipo de cria que dava? Listrada, salpicada e malhada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora vocês prestem atenção, que as ovelhas eram lisas. Elas eram marrom, ou eram preta, ou eram brancas. Mas elas passaram a conceber listradas, salpicadas e malhadas. Então, separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó varas diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho,
não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. E cresceu o varão de grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Meu Deus. O que aconteceu aqui, queridos? Ele teve uma estratégia, né? Aí ele pegou as varas, mas não foi qualquer vara não. Ele pegou as varas, ele falou aqui o tipo de árvore, vamos ver lá. Álamo, aveleira e castanheira. Em outras versões, álamo, plátano e amendoeira, que é a mesma aveleira, amendoeira. Ele pegou esses 3 tipos de vara e colocou e salpicou. E deixou assim, listrada, fez umas listrinhas nela e colocou lá onde que as ovelhas vinham beber água. Porque as ovelhas, quando estavam prenhas, elas vinham beber água e elas já estavam emprenhadas, elas iam ter os seus filhotes ali. Mas ele era muito esperto, sabe o que ele fez? Ele só colocava essas varas, né? O álamo, o plátano e a amendoeira, pintado do jeito que ele queria que nascessem as ovelhas, ele só colocava quando vinha os rebanhos das ovelhas mais fortes. Fortes, saudáveis, de qualidade, entendeu? Ele estava fazendo ali uma seleção genética. Ele só queria as ovelhas salpicadas, malhadas e pintadas, mas ele só queria as fortes. Era inteligente, queridos. Aí quando vinha as ovelhas fraquinhas, o que ele fazia? Ele tirava as varas. E as ovelhas fraquinhas concebiam então lisos, sem pinta nenhuma. Então aquelas que nasciam fraquinhas era de quem? De Labão, né? Labão não era espertão? Agora, e as que nasciam forte? Era de Jacó. E assim Jacó foi ficando rico, foi sendo enriquecido por causa disso. Agora, pastora, qual é o segredo? Será que eu tinha alguma simpatia? Será que tinha algum milagre na ovelha ver? Não, irmãos. O milagre não era uma mandinga, não era uma simpatia, não era uma magia, não. Porque elas olhavam e não. Na verdade, ele colocou aquelas varas lá, não foi nem para as ovelhas olhar, tá, gente? Eu estava meditando hoje para o Senhor, por que ele colocou aquelas varas? Se as varas não traziam significado nenhum para as ovelhas. Vai lá, coloca a vara pintadinha lá na frente do seu cachorro, quando ele for conceber, né? Vê se vai nascer pintadinho. Não vai, não, nunca, só se Deus quiser. Entendeu? Não vai nunca. Eu disse, Deus, por quê? Na verdade, ele não colocou aquelas varas para as ovelhas dele. Você lembra que eu disse que nós precisamos alimentar a nossa esperança? Ele colocou aquelas varas, Tati, para que ele pudesse ver, para que ele pudesse se lembrar. Cada vara dessa aqui, ela tem um significado na origem da sua palavra, sabe? O álamo, lá na origem da palavra, ele vai ter um significado de força, de perseverança, de resiliência. O plátano, ele tem um significado de proteção, de abrigo. A amendoeira, ou a aveleira, ela tem um significado lá na origem, na etimologia da palavra, ela tem um significado de fidelidade, de promessas cumpridas de Deus. Deus pergunta para Jeremias, o que vê, Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. Ele colocou aquelas varas ali, irmão Ricardo, para ele se lembrar que ele tinha um milagre para alcançar, que ele tinha uma promessa de Deus, que Deus já havia dito para ele que iria mudar a vida dele, que ia trazer uma libertação do seu sogro e que ele seria próspero sobre a terra. Mas ele colocou aquelas madeiras enquanto as ovelhas estavam ali parindo, para se lembrar que para alcançar a promessa nós não podemos ser fracos, sabe? Ele colocou uma folha de álamo, uma madeira de álamo, que significa resiliência,
perseverança. Senhor, eu tenho. E ele ficava ali sentado olhando aquele rebanho. Aí ele queria desistir, aí ele queria desanimar. Aí ele olhava para a madeira do álamo, Senhor. Aí ele lembrava, não posso desistir, não tem uma promessa de Deus, eu tenho que resistir, eu tenho que ter resiliência, eu tenho que me refazer, eu tenho que alcançar a promessa. Glória. E ele colocou plátano também, e ele olhava, e quando ele estava se sentindo assim, injustiçado, ele não ficava se alimentando das injustiças. Poxa vida, meu sogro mudou o meu salário 10 vezes. O cara podia ficar desanimado lá trabalhando, podia ou não podia? Podia. Podia. Ele podia se concentrar nas injustiças do sogro, mas não. Ele queria trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. Então ele colocou também a madeira de plátano, que significa proteção, abrigo. Ele estava dizendo, não estou aqui um ser entregue na mão de Labão, não estou aqui entregue ao sistema, entregue ao mundo, entregue às adversidades da vida, não. Eu tenho um dono, eu tenho um abrigo. Glória. Alimente a sua mente com esperança. E ele colocou também a vara de amendoeira. Aleluia, salpicada. Oh, meu Deus. A vara de amendoeira, eu já disse, ela vai nos lembrar da fidelidade de Deus. Que veja, Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque o velo para que a minha palavra se cumpra. Deus já tinha dito para ele, vou te fazer prosperar, vou te fazer poderoso na terra. Aleluia, Senhor. Glória a teu nome. Ele estava dormindo certo dia, e Deus deu para ele um sonho aonde as ovelhas vinham e cobriam as outras ovelhas, os machos cobriam as fêmeas e nasciam salpicadas e malhadas. Então quando ele vai falar com seu sogro e propõe esse acidente genético aí, essa impossibilidade genética, ele estava propondo algo que Deus colocou no coração dele, por mais impossível que pudesse parecer. Deus colocou no coração dele que das lisas podiam nascer malhadas, porque quem controla a genética é Deus. O que é a genética, irmãos? Labão falou, geneticamente jamais que vai acontecer isso, vai empobrecer, mas não sabia que ele tinha uma promessa de Deus. Você tem promessa de Deus. Aleluia. Você tem promessa de Deus. Quando vier dificuldade da sua vida, quando vier a intempérie da sua vida, quando vier as adversidades da vida, faz como Jacó, se alimenta de esperança, coloca ali uma madeira de álamo e se lembra, preciso ser força, preciso ter perseverança, porque um dia Deus vai mudar a minha história. Aleluia. Um dia Deus vai mudar a minha história. Glória. Aleluia. Mas para onde que está olhando os nossos olhos, queridos? Para onde está olhando os nossos olhos? Para onde que nós estamos olhando? O segredo da vitória é olhar para aquilo que Deus falou, queridos. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Olha, caminha alinhado com a esperança que Deus colocou no teu coração. Acredita. Aleluia. Glória. E Deus colocou algo no meu coração nessa tarde. Sabe, queridos? Que Deus falou com pessoas aqui que vai ser empresário, sabe? Que vai mudar a história. Só que essa pessoa, ela está esperando ter 50 mil. Está esperando ter 50 mil reais para começar a investir. E eu tenho um recado de Deus para você aqui, sabe? Começa com 10, começa com 20, começa com pouco, mas começa acreditando, porque o pouco, quando nós acreditamos em Deus, ele vai chegar no muito. Louvado seja Deus. Meu filho um dia olhou para mim e disse, mãe, como o pai construiu? Como o pai construiu tudo isso que ele tem? Todas essas coisas que nós temos, como o pai construiu? Falou, ele construiu
acreditando que Deus vai te abençoar de 50 em 50, de 50 em 50. Nunca foi um grande investimento, sempre foram pequenos investimentos, mas que Deus foi fazendo. Vai acreditando no teu milagre, vai investindo, investe 10 hoje, amanhã o 10 virou 20, investe 20 amanhã, 20 virou 40, investe 50 amanhã, vai virar 100, investe 300 amanhã, vai virar 1000. Acreditando lá na economia? Não, acreditando na promessa de Deus. No nome de Jesus, alimente a sua esperança. Não se alimente de desesperança, não se alimente de problema, não se alimente de dor, não se alimente de tristeza, não se alimente de doença, se alimente de esperança. E tenha a esperança que tudo vai mudar. Por quê? Porque Jesus é o ponto de virada na nossa vida. Eu contei sobre 3 personagens que tiveram a sua vida transformada. Agora eu poderia falar da minha vida. Jesus foi o ponto de virada da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vim de uma família muito pobre, irmãos, muito dificultosa. Chegamos a morar embaixo de lona. Chegamos a ter muitas dificuldades. Oh, meu Deus! Um lar disfuncional. E quem diria que um dia eu teria um lar que seria referência? Um lar que seria referência, uma filha que seria referência, uma família que seria referência. Meu Deus! Aleluia! Quem diria que um dia eu teria uma vida financeira equilibrada, meu Deus, com tanta dificuldade? Mas, querido, Jesus foi o ponto de virada da nossa vida. É por isso que eu te digo, sirva ao Senhor com alegria. E quando vier o desânimo, quando vier a tristeza, quando vier a luta, quando vier a desesperança, lute. Coloque lá, sabe? Coloca lá o desenho. Senhor, eu estou buscando aqui uma família feliz, mas minha família não está feliz. Bota lá o desenho de uma família feliz, e toda vez que você se sentir triste, você olha e fala, aquela lá será a minha família, aquilo lá que Deus está fazendo. É aquilo lá, é o marido honrando a esposa, é a esposa honrando o marido, são os dois se compreendendo mutuamente. É tipo José e Ana Flávia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória. Não é mandinga, não, irmãos. É acreditar em Deus, é manter firme a sua confissão de fé. Sabe? Eu tinha um carro, queridos, que só vivia quebrando. Quebrou. Eu não tinha dinheiro para consertar não, viu? Aí eu vendi o carro. Porque eu não tinha dinheiro para consertar, eu vendi. E aí eu tinha que pagar as despesas do carro. Aí eu precisava de comprar outro carro, só o Márcio que trabalhava nessa época, meus filhos eram pequenos. E eu tinha trazido dinheiro do Japão para comprar esse carro, foi deteriorando, não consegui. Vendi, paguei as despesas e fiquei com 7 mil reais na minha mão. E aí eu dizia assim para o Márcio, dizia assim para os irmãos, um dia Deus vai me dar um carro, ó, carro maravilhoso. Eu fazia a obra do Senhor, queridos. Eu ia de bicicleta, porque eu não tinha mais carro, eu ia de bicicleta lá para o Tiradentes, estacionava minha bicicleta lá na frente, e eu ia lá pregar no culto de prosperidade, dizer, irmãos, Deus vai nos fazer chegar, olha, e tal. Ah, pastor, você vendeu teu carro? Vendi meu carro, mas outro dia eu paro o carro aí, irmãos, que vai ser uma bênção. Aí, queridos, vou resumir a história. Parou, eu cheguei lá na frente da igreja, chegou um carro. Naquela época era top de linha, viu? Era coisa linda. Aquela época era. E eu falei, nossa, que carro bonito aquele, um carro azul, sabe? Grande, parecia uma perua assim. E eu tinha um Ford Ka daquelas baratinhas, sabe que esse Ford Ka mais pequenininho que tem? E não cabia uma bateria lá atrás, não cabia violão. E quando eu vi aquele homem estacionar com aquele carro, o pastor chegou, estacionou com o carro numa reunião lá. E ela comprida e só vi descendo jovens de dentro lá da perua dele. Falei, meu Deus, a Eliane estava junto comigo. Aí eu bati no volante assim, falei assim, Senhor, isso é que é carro de pastor. Muito bem, esqueci, irmãos. E fui, segui a minha vida.
belo dia, saí para comprar meu carro. E eu disse, Márcio, eu estou vendo aqui um negócio, vou lá comprar um carro. E cheguei num tal de leilão, que eu não sabia nem que era leilão, porque eu tinha chegado do Japão, estava leiga, né? Não entendia das coisas. E eu pensei assim, tem um carro. Falei, tá aqui o carro, o dinheiro que eu tenho para comprar está aqui. Cheguei lá, irmãos, o carro tinha 13 mil reais de multa, estava anunciado por 7, mas tinha 13 mil reais de multa. E eu tinha dito, olha, eu vou comprar esse carro que Deus vai me dar. Agora, pergunta se eu sabia que carro que era. Sabia não. Que cor que era o carro, pastor? Não sabia não. Tinha roda esse carro? Sabia não. Estava funcionando? Também não sabia. Eu sabia que eu olhei e falei assim, esse carro, o ano tá bom, o dinheiro cabe no meu bolso, tá barato. Cheguei lá, irmãos, o carro, cheguei lá, comprei o carro. Dei o lance. Ninguém quis o carro porque tinha 13 mil de multa. Aí eu falei, não é possível que eu entendi errado, não é possível. Ninguém vai querer o carro porque tem 13 mil de multa. Eu cheguei lá e falei para a mulher assim, escuta, para a leiloeira. Falei, dona, eu queria comprar esse carro, mas não quero pagar essa multa. Ela pode fazer uma carta para o juiz e diz assim para ele, que eu quero comprar esse carro, eu dou um lance nesse carro, o lance inicial que você pediu aí, tá? Mas eu não quero pagar a multa. Se ele me absolver dessas multas, então eu compro esse carro. Falou, tá bom. Então aí ela falou, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aí eu falei, tanto. Ela falou, vendido. Comprei o carro, queridos. Aí fui para casa, um papelzinho assim, mas tinha esperança de ter um carro bom, sabe? Tinha esperança que eu tinha ter um carro bom. Aí pensei que eu ia pegar o carro, deram um papelzinho assim para mim, dizendo assim, que o carro ainda estava com o fiel depositário. Não tinham pegado o carro ainda, sabe? Aí eu cheguei lá em casa e eu mostrei para o Márcio o papel. Eu falei, não, Márcio falou, cadê o carro desse? Eu falei, Márcio, aqui o papel desse. Pelo amor de Deus, eu disse, não, mas vai dar certo. Queridos, resumindo a história, o dia que eu peguei o carro, o juiz mandou a carta. Entregue o carro para a compradora, livre de multa, livre de ônus. O carro valia uns 20 mil reais. Paguei 7 mil reais no carro. Livre de ônus, livre de multa, livre de tudo. O carro era perfeito, com ar-condicionado, era carro de rico. Meu Deus do céu! E eu peguei o carro. Aí eu parei lá na frente da igreja e me falaram, essa mulher tem fé, essa mulher tem fé. Ai meu Deus, mas primeiro era louca, né? Mas depois eu tive fé. Mas fé e loucura tem uma linha bem tênue assim, sabe, Tati? Eu sei que às vezes você faz umas coisas que você parece, né? Você se sente. Mas fé e loucura, às vezes anda lado a lado. E a gente só descobre que é fé depois que acontece, viu? Pensa que eu pensei. Aí, queridos, alimenta a esperança. Um dia conversando com o Márcio disse assim para mim, Deise, põe o pé no chão, Deise. Nós não temos dinheiro, nós não podemos nos endividar, eu não vou passar cartão, eu não vou fazer dívida para comprar esse carro, porque eu dizia para ele, Deus vai me dar um carro. Ele disse, não, Deise, com 7 mil você pode comprar aí um Corsinha, um Celtinha, sabe, a tudeinha, né, e tal. Ele disse para mim que eu podia comprar, né? Na mente dele, preocupada de marido, provedor, eu entendo, não é falta de fé, né? É que Deus não tinha revelado para ele, Deus tinha revelado para mim, né? E ele dizendo, Deise, eu disse, Márcio, eu não vou comprar esse carro, eu vou comprar um carro bom, porque eu estou falando de um Deus rico, um Deus grande, um Deus que vai me fazer prosperar. E ele disse para mim assim, Deise, vai não poder fazer dívida. Eu falei, se preocupa não, amor, estou contando nem com o meu cartão, nem com o seu, estou contando com a promessa de Deus. Aleluia. Aí, primeira reunião de obreiro, peguei meu carro, chamei a irmã Eliane, entra dentro do carro aqui, vamos para a reunião de obreiro, estrear o carro da pastora. Chegando lá, irmã, aquele mundo de carro assim parado, no ministério que tinha muitos obreiros. Parei, estacionei, quando eu vou descendo, a Eliane falou assim, pastora Deise, assim, o que é? Olha o carro do pastor fulano. Eu falei, aí eu olhei, ele falou assim, pastora Deise, é igualzinho o carro. É esse carro do pastor fulano que parou lá na frente da igreja, aquele dia que a senhora disse, esse é carro do pastor. Olha a cor do seu carro, o modelo do seu carro, o modelo dele. Queridos, igualzinho o carro do pastor fulano. Eu esqueci. Mas Deus não esqueceu, queridos.
determinado a encontrar o seu milagre. Esteja determinada a encontrar o seu milagre. Saia daqui nessa noite alimentando a sua esperança. Saia daqui, você que vai ser empresário, falando como empresário, pensando como empresário, agindo como empresário. Amém. Glória! Você que vai ser pregador, sai daqui falando como pregador, pensando como pregador, comprando Bíblia de estudo, baixando estudo no seu celular. Você que vai sair daqui cantor, já sai cantando no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória! Anda em linha com aquilo que Deus colocou no teu coração. Alimenta a esperança que Deus colocou no teu coração. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se lembra? Plátano, aveleira e qual que é a outra? Castanheira. Plátano, aveleira e castanheira. Não é mandinga não, Senhor, é fé. É fé no nome de Jesus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Deixa Jesus ser o ponto de virada da sua vida. Eu sabe? quero que Ele não Deus quer me ser só o deixe ponto livre. de virada na sua vida espiritual, não, viu? Ele quer ser o ponto de virada na sua vida espiritual, porque Deus tem um céu para nós, mas Ele quer que a gente desfrute aqui das benesses também da terra. Sabe? Ele quer abençoar a gente durante o caminho. Sabe? O nosso cartão de embarque está escrito assim, ó. Como é que fala, Márcio? Despesas? Incluso. All inclusive. Sabe aquela viagem que você vai fazer no... O Marcinho entende o que é all inclusive. All inclusive é com tudo. Entendeu? Quando você aceitou Jesus, está escrito assim, ó, você vai fazer uma viagem aqui na terra, mas all inclusive. Desfrute do melhor dessa terra. Desfrute do melhor dessa terra. Desfrute da sua vida espiritual melhor. Desfrute de uma saúde melhor. Desfrute de uma vida financeira melhor. Desfrute de uma vida moral melhor. Desfrute de uma vida espiritual melhor. Desfrute de uma vida relacional melhor. Deus tem tudo isso para nós. Não abra mão disso. Acredite e ande em linha com isso no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero te louvar nessa oportunidade. E eu quero apresentar aqui a igreja MVN reunida nessa noite. Senhor, eu falei hoje sobre fé, sobre alimentar a esperança que o Senhor tem plantado no nosso coração. Não alimentar a dor, não alimentar problemas, Senhor, não alimentar, Senhor, dificuldades, não alimentar, Senhor, as injúrias da vida, não alimentar as injustiças da vida, não alimentar, Senhor, a capa da miséria, o vitimismo, não olhar para nós e dizer como eu sou coitadinha, como eu sou uma pessoa explorada. Não, Senhor, nós não somos vítimas, Senhor, nós somos seus filhos, tiramos toda a capa da miséria, toda a capa de vitimismo, Senhor, e vamos seguir ao Senhor com alegria, com vitória, andando de fé em fé, de glória em glória, de milagre em milagre, de vitória em vitória. Estaremos em cima, não estaremos embaixo. Senhor, no nome santo de Jesus, nós queremos te pedir que a tua bênção seja sobre a sua igreja, no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Podem sentar-se, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Pegou aí a visão, né, irmão?